Olá, pessoal! O nosso projeto integrador tem como título o desenvolvimento de um plano de aula de língua portuguesa para turmas do 5º ano do ensino fundamental a serem aplicadas via plataforma Moodle. Nós iniciamos fazendo um levantamento bibliográfico sobre como se originou o ensino à distância aqui no Brasil. Inicialmente foi feito ensinos à distância via rádio, posteriormente foi feito esses ensinos à distância televisivos, e com o avanço da internet, isso foi aumentando também para essas redes. Foi feito também legislações para regular, né, esse ensino à distância, e posteriormente, em cima dessa lei, foi feito um decreto, onde no artigo 9º é falado sobre o ensino fundamental à distância, onde só é permitido em casos emergenciais. E a situação que nós vivemos hoje no nosso país não deixa de ser algo nesse sentido, uma vez que nós vivemos uma pandemia em que os nossos governantes decretaram um isolamento social e, diante disso, as aulas foram suspensas. Como objetivo, pretende-se pensar em alternativas para diminuir os impactos da pandemia Covid-19 na educação, ao demonstrar a preparação de uma sequência didática de 2 aulas de língua portuguesa para o 5º ano do ensino fundamental, adaptada via aplicativo Moodle. Com objetivo específico, este projeto propõe demonstrar a adequação de uma sequência didática de 2 aulas de língua portuguesa para os 5º anos nesta plataforma digital, de modo que essas aulas sejam interessantes para alunos e sua adequação seja intuitiva para o professor, com foco na relação desses 2 agentes escolares. Para o desenvolvimento da metodologia desse nosso projeto, nós nos inspiramos no que diz Brown, em 2010, sobre a inspiração, ideação e implementação. Portanto, o grupo de pesquisadores começou fazendo um levantamento de quais ideias possíveis para se fazer nesse projeto. Depois disso, depois da ideação, nós partimos para a implementação, tentando desenvolver esse plano de ensino e tentando aplicá-lo na plataforma Moodle. Então, inicialmente falaremos sobre as características que as metodologias ativas possuem. Elas são centradas no aluno, as metodologias, envolvem métodos e técnicas que estimulam todas as variáveis na interação aluno e professor, assim como o aluno e demais alunos, e o aluno com o material didático e demais recursos de aprendizagem. A aprendizagem dá-se de forma colaborativa e significativa. Há espaço aberto para reflexão crítica sobre a experiência que foi desenvolvida durante as atividades. Estimula o desenvolvimento de capacidade para autoaprendizagem. Produz uma melhoria no relacionamento interpessoal. William Glasser, um psiquiatra americano, explica em sua pesquisa Como Aprendemos o grau de aprendizagem de acordo com a técnica utilizada. Então, para isso, ele criou a pirâmide de aprendizagem. Quando o aluno apenas ouve o conteúdo, como no caso das aulas expositivas, ele consegue reter apenas 20% do aprendizado. Por outro lado, uma aprendizagem mais ativa, como quando o aluno realiza a prática, esse índice aumenta para 80%. Ou seja, uma aprendizagem mais significativa é aquela na qual o aluno torna-se o centro do processo, onde o processo de aprendizagem é mais colaborativo e motivador. A Educação 4.0 surge para atender às demandas da Indústria 4.0. Ela vem a partir de 2010, devido à demanda de produtos personalizados e o fácil acesso às tecnologias habilitadoras. O Learning by Zoom seria o nosso mão na massa, ou a cultura maker, que é a cultura de inovação, faça você mesmo. Indústria 4.0 trouxe temas como internet das coisas, inteligência artificial. São temas que estão sendo discutidos agora para que essas demandas vão surgir no mercado, sejam atendidas por profissionais e que a sociedade também consiga conviver
com equipamentos e com um mundo cada vez mais conectado. Agora vamos falar um pouco da plataforma que nós escolhemos, que é o Moodle. O Moodle, ele é uma plataforma de software livre. O que significa isso? Ele é uma plataforma que permite a edição em todo o tempo. Qualquer pessoa tem licença para poder utilizar o software. O professor tem a possibilidade de montar o seu próprio curso na plataforma e junto da comunidade virtual consegue hospedar o site, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o ensino da língua portuguesa no Brasil. Se tratando do ensino fundamental, de acordo com os parâmetros curriculares nacionais, o nosso maior desafio é a repetência e o fracasso escolar por conta da leitura e da escrita. Então, nos anos iniciais de escolarização, o aluno tem a sua dificuldade na língua e no desenvolvimento de uma boa leitura e de uma boa escrita. Pensando nisso, nós fizemos uma sequência didática. Fizemos 2 aulas justamente para desenvolver essa competência da leitura e tornar o aluno da 5ª série já ir inserindo ele no contexto da vida adulta. Então, nós escolhemos como tema as charges e tiras para poder demonstrar para o aluno a consciência sobre temas importantes da realidade social. E aí, o conteúdo que nós vamos abordar nessas aulas são os textos verbais e não verbais, no modelo estilístico enunciativo do texto, com charge, nessa primeira aula, com charges de jornais e revistas. A ideia dessa aula é que o professor apresente várias charges para os alunos e que ele mostre as fontes, né, que sejam de jornais conhecidos, como a Folha de São Paulo, o Estadão, a Gazeta do Povo, entre outros, de repente até um jornal regional. E enquanto ele for mostrando essas charges, ele pode fazer perguntas para esses alunos, questionando assim, em que ambiente esses personagens estão na charge, se eles reconhecem esses personagens na vida real, qual a crítica que o aluno conseguiu observar. E na segunda aula, a gente utilizou as tirinhas. Então, para tentar buscar uma relação entre os 2 gêneros literários. E nessa segunda aula, o professor deve abordar a análise e interpretação desses textos, verbais ou não verbais, observando o modelo estilístico enunciativo e ainda solicitar uma produção de texto para esses alunos. Então, pode ser um parágrafo opinativo, com uma linguagem clara e objetiva de até 5 linhas sobre uma das charges ou uma das tirinhas que eles trabalharam durante a aula. O professor vai conduzir esses alunos a observarem os pontos chaves de cada tirinha e de cada charge. Após os alunos fazerem essas aulas e fazerem os seus parágrafos opinativos, a gente deixa como sugestão que o professor peça para os alunos submeterem os seus parágrafos no fórum interativo do Moodle, justamente para eles interagirem entre si. Eles podem criar a própria charge ou a própria tirinha e também tirar uma foto e fazer um upload também na plataforma do Moodle. E aí os colegas da turma vão interagir entre si. Buscamos nesse trabalho verificar possibilidades para que os professores possam ministrar aulas à distância no meio dessa crise da pandemia. Procuramos fazer um levantamento bibliográfico para poder abordar as questões em relação ao ensino à distância, educação 4.0, metodologias ativas. O que a gente concluiu? Embora o Moodle ele seja uma ótima plataforma, com inúmeros recursos, recurso de wiki, de chat, de fazer questionários, então tem que ser verificado se o professor ele teria um tempo hábil para poder fazer essas aulas, né? Então nós deixamos como sugestão a continuidade dessa pesquisa para verificar se realmente tem essa viabilidade.